gostaria de ouvir agora o nosso secretário de Cultura do Estado, o senhor Otaciano Neto. Boa noite a todos. Agradecer à Câmara de Vereadores pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Então, o prefeito Adélio, o prefeito Josafá, nosso vice-prefeito, deputado Dari, nosso promotor, senador Ricardo. Essa sugestão dessa audiência, dessa oportunidade, por presença de todos, nasceu de uma visita de alguns vereadores daqui do município ao gabinete do senador Ricardo Ferraz em Brasília, sugerindo a gente fazer um diálogo aberto com a cidade de Afonso Cláudio sobre a localização de uma barragem que o governo do estado pretende construir no município. Então eu vou contextualizar daí o programa estadual de barragens até o ponto da gente chegar no debate aqui no município de Afonso Cláudio. Eu acho que fica absolutamente claro e transparente o projeto. Estou falando em pé. Esse mapa mostra o regime de chuvas do Espírito Santo entre 1931 e 2008. Quanto mais marrom, mais seco é. Então a parte marrom está aqui abaixo de 1000 milímetros. Então deste 1000 aqui tem abaixo de 1100 milímetros e aqui mais escuro 1100 milímetros. Então a região de Baixo Guandu, o canto de aqui pertinho de Água Doce e o norte do estado, o extremo norte, são as regiões que historicamente menos chove no Espírito Santo. Chovendo aí um pouquinho mais de 1000 milímetros, isso num período de superior a 70 anos. Se a gente olhar a crise hídrica dos últimos 3 anos, 2014, 2015, 2016, prefeito, a gente vai ver que esse mapa é abaixo do que é a média histórica. E foi por isso que o programa de construção de barragens nasceu. Em 2009, 2008, 2007 e 2008, nós tivemos uma crise hídrica também forte no estado e foram assinados naquele momento, 2008, 2009, mais de 30 termos de ajuste de conduta para o uso da água em vários municípios do Espírito Santo. Então tinha TAC assinado pelo Ministério Público, com as prefeituras, com o governo do estado, no sentido de regular o uso da água. E onde que surgiu o termo de ajuste de conduta? Nas regiões onde mais tinha conflito pelo uso da água. Então as primeiras barragens que o governo do estado, o governador Paulo Artung, reassume em janeiro de 2015, estava um ano de crise hídrica e ele pediu que a Secretaria de Agricultura implantasse no estado um programa de construção de barragens. Até hoje, quem fez barragem no Espírito Santo foram os produtores rurais. E mesmo assim era muito difícil licenciar. Só para dar um número para vocês, em 2013, o IDAF licenciou 70 barragens no estado. No ano passado, o IDAF licenciou 3.800 barragens. Então o IDAF, o produtor acabava fazendo de forma não regularizada, não autorizada, porque era impossível fazer o licenciamento ambiental. E segurança de barragem, é melhor você ter uma barragem legalizada sob o ponto de vista da segurança da população do que uma feita clandestina. Então o IDAF fez uma legislação nova, só engenheiro pode assinar a barragem, e isso facilitou e saltou de 70 barragens para quase 4.000 barragens. E o governo resolveu lançar então, em 2015, o Programa Estadual de Construção de Barragens. Quando a gente olhou, pode voltar nós pegamos então os projetos de engenharia que tinham nascido dos termos de ajuste de conduta de 2009. Esses projetos foram contratados a partir de 2010. Quando a gente chega no governo, a gente priorizou o quê? Os projetos que estavam em áreas com termo de ajuste de conduta assinado em 2009. Então nós já temos 60 barragens, o programa todo prevê até o final do ano que vem a construção de 60 barragens. Os 30 ou 35 primeiros nasceram desse acordo com o Ministério, desse TAC com o Ministério Público,
E aonde eles são? Eles são nessa região marrom. Então todas as obras que já estão prontas, por exemplo, São Roque do Canaã, Marilândia, Duas em Montanha, Pinheiros, todas essas obras surgem desse termo assinado em 2009 e a partir de então, pode passar por favor, a gente começa a pensar numa nova geração de construção de barragens, superando esses projetos que a gente tinha assinado. Então a gente toca o que estava acordado e pensa em novos projetos, e dentro desses novos projetos está o município de Afonso Cláudio. Eu vou detalhar um pouquinho, no final eu encaixo o diálogo. Então o governo, nessa crise hídrica, resolveu estruturar, prefeito Adélio, a política dele em 3 pilares. O que o governo vai fazer para a construção de barragens? Olha como que é importante implantar política pública. Em 2003, não sei se todos se recordam, não existia Caminhos do Campo. Hoje, foi o secretário na época, Ricardo Ferraz, hoje nosso senador, junto com o governador, que bolou o programa de Caminhos do Campo, que hoje já tem mais de 1.100 quilômetros de Caminhos do Campo asfaltado no Espírito Santo. Ao longo de 13 anos, 14 anos, fazendo 10 esse mês, 10 no mês que vem, 20 no outro mês, do outro ano, já temos 1.200 quilômetros. E barragem nunca o governo tinha feito. A barragem mostrada pelo nosso secretário de Muricy é uma obra que não foi do governo do Estado, foi uma obra do governo federal, em convênio com a prefeitura de Muricy. Naquela época, mais de 10 anos atrás, foi antes de 2003, nós tínhamos 3 barragens no Espírito Santo, que o governo federal conseguiu. A barragem de Muricy, a barragem de Pinheiros e a barragem de Pedro Canário. Dessas 3, só uma foi concluída, foi a de Muricy. Eu falo sobre a de Pinheiros já. A de Pedro Canário nunca foi construída, a de Pinheiros ficou pela metade e ainda está concluindo agora. Então, o programa do governo tem 3 pilares. Reflorestamento, o programa Reflorestar paga para o produtor reflorestar, são 20 mil hectares que o governo do Estado paga para o produtor reflorestar. Isso foi criado no segundo governo Paulo Artung, e 60 mil hectares o próprio produtor vai reflorestar, adequando a sua propriedade no novo Código Florestal. Um segundo eixo da política do governo é implantar os instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos. Isso é uma falha de todos nós, da sociedade, dos governos. A Política Nacional de Recursos Hídricos existe há mais de 20 anos, que é uma lei federal. E até bem pouco tempo a gente não tinha, por exemplo, os comitês bem formados. A gente não tem um plano estadual de recursos hídricos. Está sendo elaborado hoje pela AGER, está mais do meio concluído. Nós temos muitas bacias sem plano de bacia. São todos os instrumentos previstos na política. Nós temos enquadramento de corpos hídricos previstos na política e sem elaboração. Tem uma parte, vou chamar de assim, uma parte de papelada, de estudos, de documentos importantes, que é fundamental para a política, para regular a Política Nacional de Recursos Hídricos, que não existia. E neste governo conseguiu contratar todos esses planos e até o final do ano que vem a gente tem ele. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque o papel mais importante da água não é da Assembleia Legislativa, não é do governo do Estado, não é da Câmara de Vereadores. O mais importante papel na gestão das águas é do Comitê de Bacia Hidrográfica. E nós participamos muito pouco. Eu sou produtor rural lá em Pedro Canário, a gente conta aos dedos quais são os produtores rurais que participam do Comitê de Bacia. E é nos comitês de bacia que se tomam as decisões sobre água, e a gente tem uma participação muito fraca dentro dos comitês de bacia. Então isso tudo está no segundo ponto. E o terceiro ponto é o programa de construção de barragens, que o governo irá investir até o final do ano que vem 60 milhões de reais em 60 barragens no estado. Dessas 60, umas 30, como eu disse, do termo de ajuste de conduta, e tem uma geração nova de barragens. Que eu já falei. Então, dessas obras, como que está o Programa Estadual de Construção de Barragens? 4 já estão concluídas. Nós temos 12 obras em andamento, 4 em licitação. Semana que vem, inclusive, a gente publica uma barragem que foi fruto de um TAC em Laranja da Terra, de Penedo, Taquaral,
Taquaral, Laranja da Terra, e semana que vem também a gente publica a barragem de Penedo em Itarama. Aí você está me perguntando assim, mas por que não publicou ainda de Afonso? Isso já é obra, tá? Edital de obra. Por que Afonso Cláudio não está indo dessa vez? Porque aqui não tinha nem projeto de engenharia. Essa que é o objeto da audiência pública. Lá tinha porque foi feito esse termo de ajuste de conduta em 2008 e 2009. E nós temos um conjunto de obras novas, que é aquela parte aqui de baixo. Vou mostrar para vocês. Em parceria com a CESAM, nós estamos contratando 7 projetos novos. Em parceria com o Sicob, são 17. Afonso Cláudio está aqui dentro. O Sicob está doando o projeto de engenharia para Afonso Cláudio. Em parceria com empresas privadas, empresas estão doando o projeto. Vou dar um exemplo aqui da Placas do Brasil. A fábrica de MDF em Pinheiros está doou o projeto. Outro exemplo é da Alcon, uma empresa de álcool de Conceição da Barra. Também doou o projeto. Mais 5, em parceria com prefeituras, mais 4, a Prefeitura de Itaguaçu, é um exemplo, né, Dari que liderou isso lá com o prefeito de Itaguaçu, doou um projeto e o presidente Kennedy está doando 3 projetos. A gente vai executar um. E a Secretaria está contratando mais 14 projetos. Isso daqui que eu chamo de segunda geração de projetos. Esses projetos anteriores, que estão em obra ou concluídos ou em obra ou licitação, foram aqueles dos termos de ajuste de conduta. Então, nessa parceria que nós construímos com o Sicob, só para vocês terem uma ideia, o Sicob está colocando, senador Ricardo, R$1.200.000 em projeto de engenharia. Ele está doando esse dinheiro, que poderia ser muito bem dividido entre os seus acionistas, entre os seus sócios. Foi aí que surgiu um diálogo com o prefeito Adélio e com o deputado Dari, no sentido de, olha, como Afonso Cláudio não estava contemplado nas primeiras contratações de projeto, nós precisamos ter uma barragem Afonso Cláudio. Na verdade, nós precisamos ter 10, 15, 20 barragens. Quanto mais barragens, que desde que tenha cuidados ambientais, seja licenciado, é melhor. Mas como nós estamos fazendo a divisão de uma barragem por município, são 78 municípios. Então, em 60 municípios, o governo está colocando uma barragem. Daqui a 15 anos, nós vamos estar com 300 barragens, igual o Caminhos do Campo. A gente tem que lembrar do Caminhos do Campo. Em 2003 tinha 0. Em 2015, 2017, nós estamos com mais de 1.100 quilômetros. De acordo com o orçamento vai sendo aprovado, a gente vai conseguindo construir ano a ano mais Caminhos do Campo e a gente vai conseguir, começando a construir mais barragens. E o Sicob já contratou. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Depois eu concluo com o Afonso Cláudio e o Sicob, mas só mostrar algumas fotos. A barragem de Marilândia, que já está pronta. Essa foi feita no governo. Obras em andamento, ó. São Roque do Canaã. Tem 11 metros na Winker. Nossa equipe está aqui, esqueci de apresentar o Winker. Podia levantar aí o Winker. É o gerente de construção de barragens e o Maurício Pogian, que é o nosso gerente de sustentabilidade que cuida do licenciamento ambiental. Essa barragem aqui tem 11 metros de altura. Essa daqui começou a ser construída na mesma época de um Murici, nosso secretário apresentou. E ficou 13 anos parada, essa barragem aqui. Essa barragem ficou pronta semana passada. Vai ser, assim que estiver cheia de água, né? A maior barragem do Espírito Santo. São 256 hectares de lâmina d'água. Todo mundo tem noção aqui o que é um hectare, um campo de futebol. São 50 alqueires de terra alagada. É a maior barragem do estado. O governo assumiu uma obra que era do governo federal, com a prefeitura de Pinheiros, assumimos e colocou 6 milhões e meio, se eu não me engano, nas duas contratações. 8,5 nessa obra, e essa obra foi concluída. Evidentemente que ela pode demorar até 2 anos para encher. Eu estava falando com o senador Ricardo hoje, de acordo com o volume de água que ela precisa, pode ser até 2 anos para encher. Graçará em Colatina está terminando, Cupira e Soretama já quase terminou, né, amigo? Falta coisinha pouca. Pode passar, por favor. É isso. Então, esse é o extrato das nossas obras. Então, como eu estava dizendo, para finalizar, o Sicob contratou 17 projetos. Dentro desses 17 projetos, um projeto é para o município de Afonso Cláudio. Nessa demanda do Dari e do prefeito, fizeram para colocar um projeto aqui que não estava contemplado.
E o projeto vai ser aonde? Vai ser aonde tiver maior viabilidade para ser instalado. Por mim, pela Secretaria, não decide onde vai ser o projeto. E a audiência pública, o objetivo é o quê? É ouvir as diversas opiniões. Tem gente que acha que é melhor no Rio A, no Rio B, no Rio C. Nós precisamos da experiência de vocês para opinar qual é o melhor lugar para colocar a barragem no município de Afonso Cláudio, junto com a experiência da empresa que está sendo contratada pelo Sicoob para definir. Então vai somar, Edélio, a experiência prática de quem vive na cidade, quem conhece os rios da cidade, conhece os problemas da cidade, com a experiência do projeto de engenharia. E a partir dessas duas experiências será tomada a decisão do local, onde vai ser o projeto, e aí a gente começa a elaboração do projeto de engenharia. Mas tem uma coisa boa nessa mobilização. Certamente, senador, há 10 anos atrás, se a gente fizesse uma audiência pública, há 5 anos atrás, para discutir barragem, eu acho que a gente não teria nem 10% das pessoas aqui. Por quê? Porque barragem passou a ser um negócio importante para a vida das pessoas. Sejam as pessoas físicas, nas nossas casas, quando tem falta de água, sejam os produtores rurais, com essa seca brava que aconteceu para falta de água para irrigação, seja para as indústrias. A água passou a ser um elemento importante na vida de todo mundo. E é por isso que ela mobilizou de forma tão intensa essa Câmara que está absolutamente lotada, para todo mundo poder opinar, dar suas opiniões, e com base nessas opiniões e dos estudos de engenharia, o governo do Estado tomará a decisão. Como eu disse, a sugestão da audiência foi do senador Ricardo, e eu conversei com o governador, que incentivou fazer essa agenda, exatamente porque as políticas do governo, tenho certeza que são mais eficientes quando tem a participação popular expressiva, como nós estamos tendo agora. Então, essa é a introdução nossa, não tem ponto nenhum definido, queremos ouvir cada um aqui, ouvir a engenharia para tomar a melhor decisão possível para a cidade. Combinado? Um abraço, obrigado a todos. Gostaria de agradecer ao secretário pela sua explanação. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o nosso senador Ricardo Ferraz. Pessoal, muito boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Esse boa noite aí é de satisfação e motivação pelo jantar que a Adélio vai pagar para nós daqui a pouco. Né, Adélio? Fala alguma coisa aí. A gente, é uma alegria, um prazer estar aqui com todos vocês. Lideranças populares, comunitárias, lideranças do nosso movimento rural, nossas lideranças políticas, cumprimentando meu querido prefeito Adélio, nosso vereador Marronzinho, estendendo esse cumprimento a todos os nossos vereadores da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, agradecendo pela oportunidade, pelo trabalho dos nossos vereadores. Eu falo sempre com muito carinho, com muito respeito dos nossos vereadores, porque eu também um dia comecei como vereador. E acho que na vida é importante que a gente valorize o nosso começo. Eu fui vereador no município de Cachoeira de Itapemirim. Eu tive a sorte, a alegria de ser vereador aqui em Afonso Cláudio. Mas comecei lá atrás, em Cachoeira de Itapemirim, como vereador, e sei do esforço, da luta, do trabalho dos nossos vereadores, ao lado dos nossos líderes comunitários. Então, meu abraço aos nossos vereadores pela oportunidade que estão nos cedendo e aos vereadores que estiveram comigo lá em Brasília há coisa de 2 semanas atrás, sob a liderança do nosso presidente, o vereador Marronzinho. Esteve lá conosco o Biato, o Romildo Francisco, o Bacana e o Marronzinho, o nosso presidente. E foi dessa reunião que nós fizemos lá em Brasília que a gente fez contato com o secretário da Agricultura, o secretário Tassiano Neto, que saiu a ideia de
nós fazermos esse debate numa audiência pública aberta, democrática, republicana, em que nós pudéssemos discutir com as lideranças do município um tema tão importante como esse. Então, para Ayrton Oceano é uma alegria estar aqui ao seu lado, você que vem realizando um trabalho empreendedor, corajoso, ousado à frente da Secretaria da Agricultura, mostrando e revelando a importância que a agricultura precisa ter em qualquer governo, porque a nossa agricultura, a nossa pecuária, ela representa muito para o nosso estado. Para quase 80% dos nossos municípios, a atividade da agropecuária é a mais importante atividade econômica, mas não apenas econômica, também a mais importante atividade social, pelos empregos e pela oportunidade de trabalho que gera em nosso estado, em nossos municípios, sobretudo pela característica da nossa agricultura, que é uma agricultura liderada e dominada pela base familiar. Isso faz uma diferença muito grande, e o trabalho do nosso secretário Tassiano, em nome do governador Paulo Arruim, tem sido revelador de bom planejamento, de boas ações, boa gestão e boas realizações. Então é uma alegria para mim estar aqui na companhia do nosso secretário, agradecendo a sensibilidade que ele teve, porque quando procurado pelos vereadores lá em Brasília, nós fizemos contato com o Tassiano, ele no mesmo instante reconheceu a importância de nós fazermos esse debate aberto com a sociedade. É isso que estamos fazendo aqui, com a alegria de ter o nosso promotor, Dr. Valtair, nos acompanhando, ter o nosso prefeito de Laranjal da Terra, o Zafar, também nos acompanhando, e naturalmente o nosso querido deputado Dari Pavun, deputado aqui de Afonso Cláudio, de toda a região, o querido município de Afonso Cláudio, mas que tem uma representação política ampliada e está sempre muito presente aqui em toda a região. É sempre um prazer daí estar na sua companhia. O nosso mapa aqui de errado, o nosso secretário chama a atenção para esse mapa aqui. Esse mapa, ele não é um mapa novo. Esse mapa é um mapa muito conhecido já há alguns anos por todos que militam nessa área. Esse mapa, ele é revelador de um desafio estratégico para o nosso estado. Um desafio que precisa ser enfrentado com prioridade pelo nosso estado e pela sociedade capixaba. Por isso os esforços que o secretário Tassiano está fazendo, eles representam esse passo consistente na direção de fazer os capixabas entender o quanto grave isso aqui é para a realidade do Espírito Santo. Esse mapa mostra que 2/3 aproximadamente do território capixaba obriga os capixabas a conviverem com déficit hídrico. O que significa isso na prática? Significa que o balanço entre aquilo que chove e aquilo que a planta absorve e devolve à natureza, esse déficit é um déficit que nos coloca numa condição muito, muito complicada. Essa região é uma região mais grave. Então, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. É inadiável que o Espírito Santo possa enfrentar esse desafio. Esse desafio ele só é possível ser enfrentado com ações de curto, médio e longo prazo. Então, é fundamental, por exemplo, que o Espírito Santo possa aumentar a sua capacidade de reservação de água. Porque, historicamente, nós temos uma capacidade, como disse aqui o nosso secretário, muito reduzida de armazenar água. E é importante reservar essa água para que essa água possa ser útil para consumo humano e possa naturalmente ser útil para poder irrigar a nossa atividade econômica rural. Nós somos um estado que não tem essa experiência ou essa característica. Algumas poucas regiões do nosso estado iniciou esse processo fruto do esforço
e da organização local, como é o caso, por exemplo, do município de Pinheiros, lá no norte do estado, que é um município aqui do Espírito Santo, que é conhecido nacionalmente como um dos municípios que tem a maior área irrigada de produção agrícola. Ainda assim, esse município viveu desafios muito duros e muito complexos no passado recente. Então, uma das estratégias é aumentar o processo de reservação dessas estruturas para poder armazenar a água. Isso está sendo desenvolvido através de um programa que é liderado pelo secretário Otaciano, que reúne investimentos da ordem de 60 milhões de reais. É pouco dinheiro? Não, gente, é muito dinheiro. Nessa crise que nós estamos atravessando, com os estados brasileiros de uma forma geral, não reunindo condição financeira sequer para pagar os seus funcionários, os seus trabalhadores em dia, pagar o salário dos seus policiais, militares e civis, pagar o salário dos seus enfermeiros, médicos, auxiliares, dos nossos professores. O nosso Estado, felizmente, está com as contas em dia e ainda consegue colocar de pé importantes programas como 60 barragens em nosso Estado, é isso, é pouco? É pouco, mas ao mesmo tempo é muito. Porque, como disse aqui o secretário Otaciano, um dia nós começamos o programa Caminhos do Campo do Espírito Santo e começamos também aqui em Afonso Cláudio no Empossado. Naquele momento, Adélio, nós tínhamos quase nada de caminho do campo. Eu era secretário da Agricultura e nós começamos esse trabalho de caminho do campo aqui no Empossado. E hoje nós temos mais de 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros dessas rodovias rurais, facilitando e melhorando a condição das famílias rurais do nosso Estado. Então, se nós conseguirmos manter esse programa, 60, mais 60, mais 60, mais 60, em algum momento nós vamos estar com uma estrutura hídrica nesse Estado que será decisiva para abastecimento das pessoas e abastecimento da nossa agricultura e também da atividade industrial, por exemplo. Mas isso será suficiente? Claro que não. Porque isso é correr atrás do prejuízo. É tentar tirar a vaca do atoleiro como corre tudo. Porque na prática o que nós precisamos fazer é todo um trabalho de recuperação das nossas matas ciliares, das nossas nascentes, e aqui próximo do Empossado nós temos um trabalho extraordinário de recuperação de nascentes, e eu tenho dito, assim como o Otaciano, que o melhor aliado dessa causa são os nossos produtores rurais. Porque além de produzirem alimentos, eles produzem água, e eles precisam de estímulo, de motivação, de incentivo, e não de atuação policial. E no tempo nós temos percebido que está alterando essa relação dos governos com os produtores. Em vez de chegar autuando, multando, criminalizando, chegar conversando, chegar convencendo para que todos possam trabalhar nessa mesma direção. Então a recuperação dos nossos recursos naturais é que vai fazer a diferença e já está fazendo a diferença em muitas das regiões do nosso Estado para que a gente possa reverter esse quadro de déficit hídrico, sabe, em nosso Estado. Nós estamos vindo aí de uma estiagem em que nós estamos vendo o drama e o problema da ausência de água. As estatísticas do INCAPé indicam que essa é a pior seca dos últimos 70 anos, é isso, Marcelo? A pior seca dos últimos 70 anos. E nada nos afasta da hipótese de termos cada vez mais ciclos e períodos com estiagens mais avançadas, se nós não recuperarmos no tempo os nossos recursos naturais. O trabalho de recuperação dos recursos naturais é um trabalho que depende de conscientização, que depende de mobilização, e eu acho que isso está acontecendo. Mas, por hora, esse trabalho de construção dessas infraestruturas hídricas, elas são de fundamental importância, né? Então, a definição do melhor projeto e
da localização de uma barragem como essa é central. E aí o debate que nos chegou, prefeito Edélio, nosso deputado Dari, nosso promotor Valtair, que tem uma importância muito grande em todo este trabalho, pela autoridade que exerce na condição de promotor de justiça, é o seguinte: qual é a melhor localização para a implantação dessa barragem? A polêmica estabelecida é se é no Rio Guandu ou no Rio do Peixe. Há uma polêmica em relação à melhor localização, a localização que vai produzir os melhores resultados para o município. Aí não pode ser uma escolha política, tem que ser uma escolha técnica, tem que ser uma escolha balizada por aquilo que vai proporcionar os melhores resultados na aplicação desses escassos recursos públicos. E aí eu acho que, sinceramente, o município é que está com a bola no pé para poder definir tecnicamente qual é a melhor localização. Naturalmente existem estudos, né? O doutor Will que está aqui, é da equipe do nosso secretário. Eu não sei quais são os estudos que a secretaria tem, mas se a secretaria tiver, já pode apresentar. Não sei se a prefeitura tem, não sei se a Câmara tem. O que eu quero dizer é que esse formato é um formato muito importante, porque tudo aquilo que nós fazemos com recurso público não pertence a qualquer um de nós. O recurso é público, é do povo, não é do deputado, do senador, do secretário, do prefeito ou de quem quer que seja. O recurso é da população e nós precisamos definir a melhor forma de aplicar esses recursos. E a melhor forma de aplicar é tecnicamente ouvindo a população, fazendo uma consulta pública para que a decisão possa ter esse embasamento técnico. E aí eu quero cumprimentar de novo o secretário Otaciano por essa decisão. Quer dizer, o governo está dando ao município a autoridade, a autonomia do município decidir aonde deve ser construída essa primeira barragem. Vamos deixar muito claro, essa não vai ser a última barragem que o município de Afonso Cláudio vai receber, até porque essa região que está aqui é uma região muito deprimida, com elevado déficit hídrico, não apenas o município aqui de Afonso Cláudio, mas da Terra, Itarane, Itaguaçu, Baixo Guandu. Essa é uma região que está sofrendo muito. Eu tenho certeza que o governo vai continuar olhando para essa região com absoluta prioridade, sobretudo em relação a esses investimentos. Então eu acho que é isso. Agora é conduzir aqui presidente, prefeito, ouvir a prefeitura, ouvir os técnicos do município, para vocês poderem indicar a melhor localidade, o melhor local para essa primeira barragem. De repente a primeira barragem é aqui, a segunda barragem é ali. O município pode deixar definido num debate que pode ser feito. Olha, se nós em algum momento pudermos ter 2 ou 3 ou 5 barragens, já está decidido aqui a ordem de prioridade. E a ordem de prioridade não pode ser a mais importante, porque o senador quer. Que senador quer o quê? Não tem que querer nada. Nós temos que fazer aquilo que proporcionar melhor resultado para o município. É disso que se trata. É assim que nós precisamos tratar o interesse público, porque os recursos são escassos. Então eu acho que essa é a primeira obra e o município tem que decidir, tem que debater e tem que levar essa orientação ao secretário para que ele possa autorizar a condução dos trabalhos de acordo com o que a boa técnica a recomendar. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje em Afonso Cláudio, participando de um debate como esse, que eu considero um debate muito importante. Ele é singular, ele é um exemplo, porque até muito pouco tempo atrás, os políticos decidiam o que fazer e não conversavam. Então tem que conversar, tem que dialogar, tem que ouvir, porque ninguém melhor do que vocês sabe o que é mais importante para o município. Não somos nós que estamos lá que vamos dizer aquilo que é mais importante ou aquilo que produz melhores retornos. Então é para isso que nós estamos aqui e eu fico feliz e agradeço ao secretário Otaciano, ao deputado Dari Passunga, ao nosso prefeito, porque tem 15 dias que nós recebemos os vereadores lá em Brasília e aí nós estamos aqui já trabalhando e prestando contas da ação dos nossos vereadores lá em Brasília. E eu, como soldado de Afonso Cláudio, fico
feliz em estar aqui ao lado de vocês. Um abraço, gente. Convido, neste momento, o Dr. Valtair, promotor de justiça, que deixasse a sua mensagem. Aproveitando, gostaria de convidar a gerente Cicória, Adriana, pudesse tomar assento à mesa, o banco que vai bancar todos os projetos das barragens, principalmente de Afonso Valdo, Adriana. Secretário. Primeiramente, boa noite. Gostaria de parabenizar os vereadores, o senador Ricardo Ferraço, o prefeito Edélio, o deputado estadual Dani Paguni, prefeito de Josafá de Laranja da Terra, assim como toda a sociedade civil aqui presente nesse importante momento. Fico muito feliz porque nessa audiência pública está se dando cumprimento ao princípio da participação popular, que é tão cara para toda a sociedade nesse evento. Ao longo desses, já caminhando para 4 anos, tenho percebido o quanto tem sido grave a sociedade aqui tem enfrentado todos esses problemas desse déficit hídrico. Foi muito bem explanado aqui pelo secretário Otaciano e pelo senador Ricardo Ferraço sobre toda essa questão ambiental e hídrica, tá? E aquele mapa ali, de fato, é presente, já me recordo da época que eu era professor de geografia ainda, a gente via os momentos os pontos mais críticos no Espírito Santo, que fez até participar da Sudene. Mas o que a gente tem presenciado? Principalmente no ano passado, a gente deu para perceber que muitas vezes a gente acaba sendo imediatista. De forma geral, o governo do Estado está tomando importantes medidas, mas muito tempo se passou e nada foi feito para equacionar a questão da reservação hídrica. E agora nós estamos num importante momento de se tomar uma medida. E a escolha aqui, que escolha tem que ser feita? Aquela escolha que melhor atenda o interesse da coletividade. Tá? Aqui se deu para perceber, especialmente o ano passado, espero que esse ano as portas da promotoria não tenham sido ainda batidas com tanta intensidade como ocorreu o ano passado. Fruto também de todo um trabalho que vem sendo feito. E aqui, fazendo uso do que o senador Ricardo Ferraço falou, o trabalho feito, inclusive, pela Polícia Ambiental aqui no município, acima de tudo, um trabalho de conscientização. Tá? O agricultor não tem sido tratado como um criminoso, nem pela polícia, nem pelo Ministério Público, mas sim, acima de tudo, trabalhar na questão da conscientização. Mas o que a gente percebe, com essa grave crise, até geralmente não se percebe a falta d'água na área urbana. E essa falta foi muito bem percebida na área urbana, que chegou a faltar em alguns locais. Cito como exemplo, o distrito aqui presente, Serra Pelada, ficou sem água. Na área da captação da CESAM, precisando de intervenção para tomar medidas e corrigir essa questão. Então, o que a gente tem que pensar? A sociedade tem que, de fato, escolher a área que, de fato, consiga atender a área agrícola e se preparar também para vamos dizer assim, o armazenamento da área de captação para a área urbana. Então, assim, espero que a sociedade realmente faça a melhor escolha, a escolha técnica, e que realmente atenda o interesse da coletividade. Muito obrigado. Convido neste momento o deputado Dani Paguni.
Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, no nosso município de Afonso Cláudio, para tratar de um assunto tão importante. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Marronzinho. Em nome dele, quero cumprimentar todos os vereadores, membros da mesa diretora, cumprimentar o nosso prefeito Edélio Guedes, com a sua experiência nesse momento de crise, está dando show na administração pública. Quero então parabenizar o Edélio, cumprimentar o nosso secretário de Agricultura do Estado, Otaciano Neto. Otaciano é um secretário que está trabalhando em todos os municípios do Estado do Espírito Santo. Nesse momento de crise, nesse momento perturbado, tanto politicamente, economicamente, eticamente nesse país, o Otaciano está lá, na nossa Secretaria de Estado, atendendo todos os prefeitos, os deputados, toda a população, e eu não tenho dúvida nenhuma que está fazendo um belíssimo trabalho, Otaciano. Quero aqui te parabenizar. É muito fácil ser secretário de Estado em momentos que tem muito recursos, mas é mais fácil, trabalha muito mais quando tem poucos recursos, mas faz muito, quando o cobertor está curto. Então quero aqui parabenizar o Otaciano. Também o nosso senador Ricardo Ferraço, é um exemplo de senador, está nos representando muito bem no Congresso Nacional, legislando para o bem da sociedade e tratando de temas importantes para o país. Então quero aqui parabenizar o senador e dizer que ele nos representa no Congresso Nacional. E quero dizer que esse momento, como o nosso secretário disse, o nosso senador, o nosso promotor também, o Valtair, é um momento de crise hídrica. E nós disputamos a eleição em 2014, eu como deputado estadual e o governador Paulo Artung, e nós, naquele momento de eleição, doutor, não foi discutido a crise hídrica. Nós não discutimos porque não estava na agenda daquelas eleições. E depois que o governador assumiu o mandato de governador, foi naquela transição, final de 2013, muita chuva na nossa região, e depois veio essa seca danada. E o governador, junto com o Otaciano, trabalhando aí para resolver o problema da crise através das barragens. O Otaciano mostrou ali no mapa, né, e o quanto vai gastar esse ano até 2018 com barragens. Mais de 60 milhões de reais, e nós vamos agora, a partir do dia 30 de setembro, receber o orçamento do Estado e com certeza vai ter os recursos destinados para a barragem. E o importante, eu gostaria de ser rápido, o importante, né, Luciano, é que a população, os vereadores, o prefeito, quero aqui registrar a ausência do nosso vice-prefeito. Ele está em Vitória, né, me ligou dizendo que não poderia participar, está com um problema particular, está em Vitória, o nosso Joadim. Quero aqui registrar a sua ausência. Mas o importante, gente, é dizer o que a comunidade, eles vão escolher, através dos técnicos, onde é o melhor local para fazer essa barragem. Mas qual é o mais importante? O mais importante é que o Otaciano, como nosso secretário, está aqui e está nos garantindo que temos recursos para fazer a barragem. Os recursos estão disponíveis, né? Tem muitos governos que vêm da ordem de serviço, mas não mostra aonde está o dinheiro, aonde está a rúbrica dos recursos no orçamento. E o Otaciano está nos garantindo, e eu como presidente da Comissão de Finanças, garanto para todos vocês que os recursos para fazer a barragem tem. É importante dizer,
senador falou muito bem, importante é que a barragem atenda a coletividade, o mais da coletividade, e nós já ouvimos aqui, né, da demanda do Rio Quantúcia, Rio dos Peixes, vamos ver aonde, mas já nos disseram que no Rio dos Peixes, é isso, bacana? Nos rios dos peixes atende mais a população, do peixe, atende mais a população. Então acredito que os técnicos da Secretaria de Agricultura estão aqui para isso, junto com a Prefeitura, junto com o prefeito até, e eu tenho dúvida que a barragem vai ser construída, vai ser linda, Marronzinho, vai ser linda, e muitos municípios já estão pensando, e a Poço Cláudio não vai ser diferente, que a barragem, além de guardar a água para atender o produtor, a população, também pode servir aí para o turismo, que é muito importante. Então vocês podem contar com o nosso mandato, pode contar lá na Secretaria com o nosso secretário Otaciano, com o nosso senador Ricardo Ferraz, e dizer que nós estamos passando realmente um problema muito sério. Eu, no caminho, estava falando com o senador Otaciano, que o meu distrito, onde eu nasci, eu acredito que todos aqui sabem, entre Laranja da Terra e Baixo Guandu, que é o distrito de Vila Nova do Paranau, hoje está sem água. Está sem água. Estou aqui pedindo ao Otaciano para que nós possamos organizar e levar um caminhão-pipa para atender aquela comunidade. Então, para vocês verem como é que está difícil hoje a situação da crise hídrica. E quero aqui registrar a presença também do nosso prefeito de Laranja da Terra, né, o Josafá, e o nosso vice-prefeito, o Florisaldo, está ali, né, acompanhando essa audiência pública. Laranja da Terra já decidiu que vai ser no córrego ali Taquaral, essa barragem de Laranja da Terra, e quero dizer que nós estamos juntos para atender melhor ainda a população de Afonso Cláudio. Obrigado a todos. Eu gostaria de convidar agora o secretário municipal de Agricultura, Tadeu, para que pudesse falar da situação do município. Boa noite, presidente Milton Luciano. Boa noite, prefeito. Cumprimentando o vereador Nilson e o prefeito, eu cumprimento as autoridades aqui presentes. E boa noite, comunidade. Eu falo para vocês que eu estava meio preocupado com a questão se viria ou não viria as pessoas para estar ouvindo aqui a audiência, que o povo é o mais interessado nessa audiência essa noite. Falando da questão da construção das barragens, eu fico feliz porque é um momento que os olhos das gestões estão voltados para esse problema, e que é a crise hídrica que assola o estado do Espírito Santo e a maioria dos municípios num intervalo muito grande. Já se foram quase 3 anos. E com esse acontecimento, aquilo que gera mais despesas, mais dívidas para os municípios, que é a agricultura, tem sofrido muito. Então, quando se fala em ação para resolver, para enfrentar esse problema, penso que o povo quer ter mais conhecimento do assunto. E falando as palavras aqui que foram ditas sobre a barragem do nosso município, tão sonhada barragem, eu falei há pouco tempo com o vereador Milton, quando ele me perguntou o que eu pensava da barragem. Naquele momento, naquela oportunidade, eu respondi para ele que não teria um outro lugar a não ser o curso do Rio do Peixe. Eu conheço aquela região ali a fundo porque eu cresci indo e vindo nas margens desse rio. E
No meu tempo, aí de garoto, as pessoas aí da contemporâneo meu vai confirmar o que eu falo aqui. O rio era até perigoso, as nossas mães nos advertiam com relação aos perigos que o rio nos proporcionava por ter um certo volume. E hoje a realidade é outra. E também fico feliz, senador Ricardo Ferraz, que nosso município hoje é uma referência na questão de reservação de água. A Secretaria de Agricultura, num espaço aí de 9 meses de mandato, a gente já conseguiu executar as obras lá nas questões de barragem na Secretaria. A gente já construiu 8 barragens. Essas 8 barragens já nos dá um montante, aí, um volume de aproximadamente quase 2 milhões de litros de água. E, além da construção, a gente também recuperou algumas barragens que, devido a alguns acontecimentos de ordem técnica, teve alguns rompimentos e a gente foi e resolveu. E a gente pensa até no final do ano a gente concluir mais umas 4 barragens. Então, penso eu que no final deste ano a gente provavelmente terá mais ou menos uns 3 milhões de litros reservados. E isso é bom, porque hoje é uma música que toca de canto a canto no estado do Espírito Santo. Está muito em pauta o assunto da crise hídrica, que a gente, com essa queda de recursos, a gente tem, na medida do possível, com toda a habilidade do prefeito em lidar com esses assuntos de ordem financeira, a gente está administrando ali a pasta da agricultura e tentando fazer o melhor. E vocês verão na projeção que o Maurício vai estar fazendo ali, os pontos, como foi falado aqui. A gente não tem aquela falta de humildade de dizer, não, eu quero que seja feito em tal lugar. A gente vai ouvir a comunidade, para isso a gente está aqui. E muito, muito boa essa oportunidade, onde realmente as pessoas vão ajudar a decidir aonde ficará localizada as barragens. Eu olho essa barragem também, não só naquele ponto de vista social, mas também olho ela no ponto de vista financeiro, com o que pode ser desenvolvido ali. E o prefeito tem sido bem, ele está entendendo a necessidade da gente ter a barragem. Nas conversas que a gente tem, ele fica até preocupado, dizendo se realmente a gente vai conseguir ter essa barragem. Então, para a nossa agricultura, para o nosso município, é muito importante a construção dessas barragens. Penso que os proprietários ali, ao longo onde vier a ser construída a barragem, também vai ter conscientizados. E no mais isso faz com que vale a democracia é isso, é o povo que tem que falar, não é autoritarismo. Então, eu queria até pedir, se me permitem, ô Nilton, que dê uma salva de palmas para essa comunidade que veio aqui hoje porque está interessado. Não é um problema da gestão, é um problema da sociedade afonso-valdense, não só no momento, mas no futuro. A gente tem aí os nossos filhos, os nossos netos, a gente tem que pensar neles também. Então, essa é a minha fala que eu queria deixar aqui, e parabéns a todos que aqui vieram, porque realmente estão interessados no crescimento do município. Convido agora para que fale em nome de todos os vereadores, o vereador Soberiano.
a todos que estão presentes, boa noite, e quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso senador que nos atendeu de braços abertos nessa situação que é a reivindicação da barragem. E quero também agradecer a presença do nosso secretário, que é o secretário senador Pereira, e justificar a não presença do Teodorico Ferraz. Ele comunicou que não poderia vir, mas vai dar e está dando todo o apoio a esse grande sonho que é. E dar os parabéns ao nosso proprietário que abriu os braços imediato quando foi procurado. Não foi procurado por mim, que é o Robinho, e o Zé Mulher, não foi eu que procurei, mas outros procuraram, e ele mostrou-se sempre de braços abertos que aconteça essa barragem na propriedade dele e os outros proprietários também que não foram procurados. Que essa barragem, se for na propriedade dele, também tem pequenos proprietários que precisa se conversar, entender que isso é um sonho que, às vezes, eu já fiquei preocupado com a situação que eu estou sendo, podendo até as pessoas entender que eu estou sendo radical, que precisa acontecer na propriedade X, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é atender a sociedade. E para isso acontecer, para essa barragem acontecer, ela precisa ser implantada num local, que é uma propriedade ou mais propriedade. Porque sem que esse proprietário seja em acordo esse evento, mesmo com a boa vontade do nosso secretário, que não tem medido esforços, que apesar de ter sempre reivindiquei que seja o Rio do Peixe, eu não posso esconder, que ele sabe disso, né? Porque o motivo é no Rio do Peixe, porque nós temos 4 opções, que é na propriedade do Zé do Carmo, do Robinho, do Roncelio, do Mulher, e na propriedade do Zé Nil, e cá embaixo, nas propriedades dos herdeiros do Dr. Antônio. Mas não estou dizendo, nunca eu disse, tem que ser ali, na propriedade. É um ponto de referência que eu dou no Rio do Peixe porque essa barragem no Rio do Peixe, ela atende a sociedade urbana, a sociedade, eu como produtor rural, eu preocupo também com o nosso consumidor, que é o urbano, e ela atende tanto a sociedade urbana como os proprietários lá da Ribeirinha, que são os produtores da Ribeirinha, onde ela vai ser instalada. Mas também só não nisto, essa barragem deve e tem que ser construído, que seja calculado a água que vai ser reservada e na medida dos tempos que for necessário, ela tem que ser liberada para que o Rio Guandu, que é o mesmo objetivo do Rio do Peixe, que ele vai ser escoado e vai atender até o município de Laranja da Terra e Baixo Guandu. Essa barragem não é uma barragem para ficar só bonita, ela é uma barragem para servir e servir bem. A necessidade é urgente. Vocês estão à minha disposição de falar. Vocês desculpem que estou falando do meu jeito, é o jeito de eu falar, eu não posso mudar, eu não vou aprender nem desaprender aqui. Eu tenho que falar no objetivo que é esse, o meu, eu acredito que é o objetivo de vocês. Eu não tenho nada contra que essa barragem seja no Rio Guandu. Eu tenho a favor que seja no Rio do Peixe. Ser contra é uma coisa, e ser a favor é outra, diferente. Então, eu estou sendo franco a dizer, agora não imponha, tem 4 opções, que seja porque já está instalada a captação de água no Rio do Peixe para a CESAM, que é para atender a nossa cidade. E também nós temos hoje um representante da CESAM, infelizmente ninguém chamou, e se ele está aí, me desculpa porque eu não estou vendo, porque seria muito importante para nós, Afonso Claudense, que tivesse um representante da CESAM que nos ajudasse a falar e desenvolver esse trabalho, porque eles vendem o produto.
eles vendem a água para o consumidor. E eu gostaria, mas não está. Vamos lutar, produtores e pessoas consumidores de água, de Afonso Cláudio, o prefeito, que nos dê essa força, o senador, o nosso produtor que está aí empenhado, os nossos colegas vereadores, que eu estou falando em nome de todos os nossos colegas, que deu a esse privilégio de falar em nome de todos, que estão todos empenhados no mesmo objetivo, que é essa barragem. Essa barragem, eu acredito que, no meu entendimento, que onde eu estive visitando essas 4 localidades, eu acredito que a primeira deve ser na propriedade do Robinho e do Demulher. E depois outras, como o nosso secretário tem boa vontade, outras vão acontecendo no decorrer do tempo. Eu quero dizer, agradecer mais uma vez o nosso senador, que ele venha dentro de breve nos dar o mesmo apoio e a mesma força no nosso tão sonhado contorno, que é para desabafar a nossa cidade, que é para nós ter a mesma condição de dizer, nós temos água e temos liberdade do Brasil inteiro passar aqui dentro do nosso município, porque é uma situação delicada hoje. A nossa situação dos nossos caminhões não pode trafegar aqui dentro da cidade. Realmente a cidade não comporta. Então estou pegando um gancho que dentro de pouco tempo, pela boa vontade do senador e do departamento de estrada, nós vamos ter esse mesmo objetivo e já aproveitando a oportunidade, convidar vocês novamente que venha para essa decisão, que é uma decisão de todos, que é a decisão do povo de Afonso Cláudio. Não é só nós, vereadores, que assumimos e a responsabilidade de dizer o vereador é representante do povo, mas não é bem assim não. O vereador tem que reivindicar a necessidade para o povo, mas a responsabilidade e o empenho tem que ser realmente do povo. O povo sabe o que é melhor para o povo. Muito obrigado a todos. Encaminhamento, a impressão que fico é que as duas alternativas possíveis para a construção da barragem em Afonso Cláudio, ou é Rio do Peixe ou é Rio Bandu. A pergunta é se nós temos algum estudo revelando melhor ou pior viabilidade para essa ou aquela barragem. Existe algum estudo por parte aqui do Ministério Público, por parte da municipalidade, da prefeitura? Quem é o Maurício? Então, pois é, vamos tratar do serviço, não é isso? Só colocar um ponto, posso, Marrozinho? Nós falamos, acho que não foi falado, vai ser local A, B, na propriedade de outra pessoa. Por que tem essa discussão aí importante? Que no nosso contexto a gente não compra a área, o governo não adquire a área é doada pelos produtores rurais, o dinheiro é para a construção das barragens. Então por isso que é fundamental a parceria com os proprietários rurais que doarão a área para a construção das barragens. Mas a gente não falou isso, a gente pode ficar em dúvida com algumas pessoas, mas por isso que é importante a doação da pessoa, a pessoa tem que querer doar a área. Boa noite, pessoal. Maurício Pogiano, sou gerente de sustentabilidade da Secretaria de Agricultura do Estado. Vou apresentar aqui 3 pontos nos quais a gente teve a oportunidade de visitar, a nossa equipe lá da SEAG, teve a oportunidade juntamente com a equipe da Prefeitura visitar e já fazer um levantamento prévio das condições mínimas ali necessárias para a construção da barragem em cada um desses pontos. E complementando o que o secretário Cassiano falou, a questão da terra, da titularidade de terras, tem sido hoje nosso maior problema com relação à construção de barragens. Nos projetos anteriores, projetos elaborados em tempos anteriores, né, muitos desses projetos não foram para frente, não vão para frente por questão de terra. O produtor na época falou que queria barragem, hoje ele não quer mais, então a barragem não vai para frente por conta disso. Então é muito importante, e a prefeitura já está ciente disso,
que os produtores eles têm papel fundamental, é um ponto muito importante para se analisar, para se escolher, para se locar a barragem. Então eu vou apresentar os 3 pontos. E a gente fez esse mapa aí, a gente costuma fazer isso para todos os pontos que a gente vistoria, a gente chama de simulação de inundação, né? Simulação da mancha de inundação. Essa simulação é feita a partir de modelagem em um sistema de geoprocessamento, a partir de dados de topografia e também das imagens aéreas. Então esse primeiro ponto, ele está localizado no Rio do Peixe. Ali vocês podem ver aquele acesso ali para, como é que é o nome do distrito que eu esqueci? Piracema. Então é um primeiro ponto no Rio do Peixe. O Rio do Peixe está correndo no caso de baixo para cima, né? De baixo para cima, né? Está aí no sentido norte aqui do mapa. É um ponto que está armazenando ali pelas simulações. Aí eu ressalto que essas simulações são modelo, então a gente não pode afirmar com certeza, mas é uma aproximação da realidade que a gente vai ter ali. Posteriormente, com a elaboração do projeto, com os levantamentos topográficos que vão ser feitos e tudo mais, aí sim a gente vai chegar na definição real do valor, tanto de área alagada quanto de volume. Então essa nossa simulação prévia, considerando aí uma crista de 5 metros de altura, ela gerou um total de acumulação de 798 mil metros cúbicos de água e uma área alagada de aproximadamente 21 hectares. Então, é do proprietário que você falou, só para situar, família Souza Vale. Se eu não me engano, acho que foi nesse mesmo. É aquela que ele comentou, não, né? Ah, não, essa é outra, desculpa. Essa é que o proprietário, que o senhor faleceu, não é? Recentemente. Então é isso mesmo. Isso. Então é isso. É esse ponto aí. Primeiro ponto, podemos passar. Esse segundo ponto também é no Rio do Peixe. Ele está a montante, está acima daquele ponto anterior. A ecoestação aqui embaixo. Gente, desculpa porque eu não conheço muito bem o local. Vocês conhecem muito melhor do que a gente. Então esse ponto, essa simulação, ela gerou ali uma área alagada para os mesmos 5 metros de altura que a gente simula, a gente costuma simular mais ou menos nessa altura inicial, e posteriormente a gente vai aumentando, 5 metros, a gente coloca depois 8 metros, como é que ficou? Atingiu uma casa ali, por exemplo, a gente reduz. Então a gente vai fazendo essas simulações e brincando com essas dimensões. Então crista de 5 metros também de altura, gerando uma área de 11,64 hectares, um volume aí de 503 mil metros cúbicos. Esses volumes são volumes consideráveis, tá, pessoal? As nossas barragens, as nossas menores barragens, elas, na verdade, assim, a gente tem um número mínimo que a gente tenta perseguir, que é no mínimo 100 mil metros cúbicos. Então, 500 mil já está um volume bastante interessante. E considerando aí uma crista pequena, né, do ponto de vista em comparação com as outras barragens. Aqui a gente tem um detalhe que, volta aí, que eu não estou lembrando. Aqui parece que tem um produtor. Como é que é o nome do produtor? Área de baixo do Demoné, no caso de cima, né? Eu acho que, se eu não me engano, é o Demoné que estava, que é a área do barramento ali, que estava muito disposto e... E a gente tem uma casa em algum local ali, se não me engano, naquele ponto mais para baixo ali, em que ela está passando, a simulação está passando muito próximo. Isso, assim, considerando que é uma simulação que tem erros, então, assim, é um ponto de destaque em que somente a topografia vai verificar exatamente. Então, assim, a gente pode... é um ponto de atenção, é um ponto de restrição nosso. Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, que é no Rio Guandu. Então, esses dois primeiros no Rio do Peixe. No Rio Guandu, ali em cima, ficaria o barramento, né? Ele fica ali na reta dos eucaliptos, que vocês chamam, né?
ali em cima, então ela tem uma área alagada de aproximadamente 21,56 hectares e um volume também muito maior, na verdade, que os outros, de 1.360.000 metros cúbicos, com uma crista aí de 8 metros. Então, essa simulação gerou estes resultados. Então são esses 3 pontos, pessoal, que a gente vistoriou. Logicamente, a gente está aberto à discussão desses 3 pontos e, se porventura vier ser identificado um novo ponto, a gente também está à disposição para discutir. Pessoal, no termo, nós assinamos o termo com a Prefeitura e com o Sicob. Nesse termo, a Secretaria de Agricultura fica responsável pela execução da obra. O Sicob doará, porque já assinou o termo, mas não está pronto, o projeto de engenharia. E a Prefeitura Municipal é responsável pela viabilidade da área. Então, o Maurício falou, vou dar um exemplo de Linhares. Linhares tinha 4 barragens no TAC, assinado em 2008. Sabe quantas barragens saíram das 4? Nenhuma. Porque não viabilizou a área e a Prefeitura não quis desapropriar. Então é fundamental a viabilização da área pela Prefeitura Municipal nesse entendimento com os proprietários rurais. Por isso que tem mais de uma opção, porque além dos aspectos técnicos, a gente não tem custo maior do que R$10 por metro cúbico. O custo, nós fizemos uma régua, uma medida de corte. A obra não pode custar mais do que R$10 o metro cúbico armazenado. Por que isso? Porque pode ter uma obra que custe R$1 milhão e guarde pouca água, então não faz sentido. Então estabeleceu essa nota de corte, esse valor de corte de R$10. Então é importante combinar o valor, a importância da água para a coletividade, como diz o nosso promotor, e a viabilidade do terreno. Às vezes a melhor área não consegue dar acordo com o proprietário, então é descartada. Então tem que fazer essa combinação, só para deixar claro aqui para todo mundo. Pessoal, eu acho que agora a tarefa é do município. A tarefa é da sociedade civil e das lideranças locais. Temos mais de uma opção. Então vocês agora precisam indicar a melhor opção. Tem um dever de casa, porque a melhor opção é aquela que entregar ao Estado a titularidade do terreno conseguido. Vamos imaginar aqui que se chegue à conclusão que o melhor local é no Rio do Peixe. Olha aí aquela primeira opção, aquela que fica no Trevo do Piracema. Vou falar por hipótese, tá certo? Para nós fazermos aqui um exercício coletivo, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar essa primeira que fica próximo ali ao Trevo do Piracema. Sim, mas vamos imaginar que essa seja a opção. O município precisa evoluir na questão da titularidade e da doação. Porque o Estado, ele, como tem pouco recurso, ele não pode desapropriar. O Estado entende, o governo, né? E eu humildemente acho que está correto, de que esta barragem vai criar uma valorização na região. Então, na escassez de recursos, o Estado vai gastar dinheiro na barragem, na estrutura hídrica, ou vai gastar na desapropriação. Então, o Estado concentra para gastar o recurso na barragem. E aí, no caso, o produtor rural, o proprietário, junto com a prefeitura, tem que fazer a doação, é isso, tem que fazer a doação do Estado, porque depois desse investimento feito, o acesso é um acesso público, coletivo, em função do projeto. Mas o projeto só pode ser feito se tiver resolvido a questão do terreno. Porque imagina se você faz o projeto, como aconteceu lá em Linhares,
e depois não consegue um acordo no terreno, aí o projeto se perde. Então tem um dever de casa que o município precisa fazer. Aí são as nossas lideranças locais que precisam produzir esse entendimento. Então, assim, agora está no pé da cidade, das lideranças locais. Agora, quem quiser falar, se apresenta, fala o nome, pede a palavra e vamos procurar ser o mais rápido possível para todo mundo poder falar. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia. Obrigada por me dar a palavra. Eu sou interessada porque até o projeto que está aparecendo ali é a propriedade que pertencia ao meu pai, faleceu há 2 meses, então estou aqui representando meus irmãos. Bem, inquestionável é a necessidade de fazer esse reservatório em Afonso Cláudio. Em nenhum momento isso ficou em dúvida quanto à necessidade da população de Afonso Cláudio. Eu vivo aqui, eu moro aqui, meus pais moraram aqui a vida inteira. Então, eu vejo essa necessidade. Porém, eu vejo uma situação pela qual hoje não me foi exposta. Por exemplo, esse projeto que vocês estão me apresentando aí, ele é em cima de um bairro chamado Campo 21. Esse bairro é um dos bairros, enfim, que inicia Afonso Cláudio. Afonso Cláudio tem todo mundo percebe-se isso, que há uma descida ao você chegar em Afonso Cláudio. E existe, ao meu ver, um impedimento enorme. Vai ser feita uma barragem em cima de Afonso Cláudio, aonde, se houver qualquer tipo de problema, que nós tivemos problemas em 2008, 2009, com os enchentes de Afonso Cláudio. Naquele rio ali, houve uma tromba d'água, né? Eu vou falar assim, que eu não sei o termo técnico. Houve uma tromba d'água, e justamente naquele rio ali, houve uma enchente de Afonso Cláudio, nós passamos por percalço. Ao meu ver, todos os proprietários deveriam receber, pelo menos, um estudo no projeto, onde vê-se esse perigo, se há esse perigo, se não há. Eu vejo esse perigo. As pessoas que eu conheço, que entendem um pouco de engenharia civil, tá? É lógico que ninguém fez análise, nenhum projeto ali, entende-se um pouco de engenharia civil, também percebe-se esse detalhe que, para mim, coloca em risco a população de Afonso Cláudio. Isso não quer dizer, gente, que eu estou aqui negando qualquer coisa ou... Enfim, eu só tenho essa preocupação em ter esses termos esclarecidos, primeiramente. Tá? Boa noite, obrigada. Eu acho que a senhora está absolutamente certa, é preciso toda essa cautela e o projeto considera tudo isso. O secretário da Agricultura está disponibilizando a sua equipe. Isso não é um projeto ainda, é apenas uma simulação, não há nenhuma decisão disso, não há projeto. A equipe do secretário está à disposição da prefeitura para que, junto da comunidade, vocês possam decidir. Então, assim, a bola está no pé de vocês, é vocês que vão decidir em função da hein? Não, querida, você vai receber, desculpa, o suporte técnico. Os engenheiros da Secretaria da Agricultura e os engenheiros da Prefeitura Municipal terão que se encontrar para fazer essa reunião, como a senhora recomendou, com os proprietários, com os moradores, para fazer essas análises que a senhora acabou de falar e checar se do ponto de vista técnico isso confere, isso não confere. Numa reunião como essa, não tem como nós esgotarmos e chegarmos a essa conclusão. Mas os técnicos da Prefeitura e os técnicos da Secretaria precisam chegar a essa conclusão, junto com a senhora, junto com os técnicos. Mas eu entendi que hoje vocês estariam votando qual seria o possível lugar? Não há como votar. O que existe aqui são possibilidades. Essas são as 3 possibilidades que, em princípio, para a área técnica da Prefeitura, pareceram as mais viáveis. Mas se alguém tiver, olha, eu tenho uma sugestão, tenho uma área que é muito melhor do que essa, que vai armazenar muito mais água e que vai ficar muito mais barato. Maurício, né? O Maurício está à disposição. Então, assim, o que está sendo feito é uma consulta pública para que esses problemas possam emergir e aí, a partir daí, a solução dentro desse debate, acompanhado pelo prefeito municipal, pelo diretor, pelo doutor promotor, que isso aí possa ser encaminhado no nível de solução. Secretário, boa noite a todos.
Meu nome é Alain, só uma dúvida, não vou tomar muito tempo não. Você falou em relação que eu ia fazer a pergunta antes, você se antecipou aí, mas me deixou, de qualquer forma, pessoal técnico. Esses três, em relação a custo, execução de obra, esses três projetos se enquadram, todos três se enquadram em relação a custo da obra, do que vocês pegam o parâmetro de custo? Todos três? A gente só sabe isso a partir do projeto de engenharia um pouco adiantado, na primeira etapa. Quando o Cicobi fechar a empresa contratada, tem 4 gates, tem 4 etapas até a conclusão do projeto de engenharia. A primeira é topografia e sondagem. A partir da topografia e sondagem, a gente pode descartar o local que pode ter sido escolhido. Que a gente não sabe, por exemplo, se o solo, se a base é terra ou se a base é pedra. Então isso muda a concepção da barragem, se ela vai ser de concreto ou se ela vai ser de barro. E a topografia valida isso aqui, estou falando com imagem aérea para iniciar o debate aqui em Afonso Cláudio. Pode ser que o debate falou, não, a topografia falou, não, vai inundar aqui 8 casas, custo de desapropriação de 8 casas e viabiliza o projeto. Então, a gente faz esse trabalho preliminar, a prefeitura, que é responsável pela viabilização da área, indica, fruto desses estudos, é por isso que, como o senador Ricardo registrou muito bem, registra isso a partir de várias contribuições, e a partir dessas contribuições o projeto inicia. Pode chegar na primeira análise e falar assim, ó, deu R$16 por metro cúbico de água. Está muito acima do valor que nós estamos fazendo em todo o estado. Então a gente descarta isso, pode ir para a segunda área. Por isso que não é eu falei hoje na viagem do senador, quem conhece o projeto Caminhos do Campo, ele é longo para execução, 1 ano, 2 anos para execução. A parte inicial do Caminhos do Campo ela é rápida, só depende do teu recurso. Barragem é exatamente o contrário. O processo inicial é muito demorado, com a prova da audiência, com a complexidade de se fazer a barragem. Mas a execução, em geral, é muito rápida, são execução de 6 meses. E até o projeto, depois de ser contratado, assim, os órgãos ambientais têm uma legislação e segue o Plano Nacional de Segurança de Barragem. Existe uma lei federal que chama Plano Nacional de Segurança de Barragem, que ela tem uma regra do jogo a seguir. Então, nenhum órgão ambiental, nós temos um colega do IDAF aqui, não temos? Pelo menos está o colega do IDAF. Ninguém aprova um projeto de barragem fora das instruções normativas, só fora da legislação em vigor. Então, não tem esse risco exatamente porque o órgão é autônomo, ele é um servidor público de carreira, ele aprova ou desaprova de acordo com a legislação. Não tem orientação que pode ser dada a um servidor público de carreira do IDAF que ele vai concordar ou não, ele vai seguir a lei. Pode, não pode, veta e devolve para o 1.0 o projeto de engenharia. Não, só queria, só para ficar bem claro para todos e seja passado também depois para a sociedade, que talvez uma escolha que seja feita hoje, amanhã, não seja a que realmente vai acontecer. É só isso que eu queria, porque em relação a custo que você falou e tal, talvez uma escolha que seja feita lá no futuro próximo aí não seja realizada por esses fatos aí. Obrigado. Doutor Voltaire. Na verdade, aqui já, de certa forma, aquilo que eu coloquei a dúvida, doutora Flávia, porque geralmente as barragens, com todo esse estudo que é feito, elas são feitas justamente, uma das finalidades é regular o regime hídrico, porque esse evento que aconteceu no passado, aqui possivelmente havendo uma barragem, não aconteceria. Não aconteceria. Um exemplo disso aqui, eu vi há pouco tempo em Porto Velho, lá em Rosânia, você vê uma represa gigantesca, praticamente muito de água vindo quase bem próximo, colado na cidade. Quer dizer, aquilo ali com certeza é utilizado inclusive para regular esse regime. Eu acho que a título de encaminhamento, mas com as devidas ponderações que podem ser feitas, foram apresentadas 3 opções. Eu acho que uma audiência pública seria interessante de repente a sociedade está opinando qual passivo de mudança, evidentemente, ou outro, mas esse aqui já deu para ter um panorama.
qual seria a opção número 1? Qual seria a opção número 2? E qual seria a terceira opção? E sem prejuízo daquilo que nós já falamos aí, que depende de todo esse desembaraço, depende de fato do interesse dos produtores, já que os recursos públicos são escassos diante dessa situação. Mas que a legislação, todo o trabalho, a Câmara, o Poder Executivo vai poder também, se de um lado vai haver essa doação, vai, por outro, como foi mencionado, vai haver uma valorização, pode ser, inclusive, algum tipo de, uma área, dependendo do local que foi escolhido, pode ser, ter uma facilidade, ser facilitado, vamos dizer assim, diante da natureza da obra, até mesmo se trabalhar a questão de mudança de rural para urbano, alguma coisa desse tipo. Só do ponto de vista legislativo, um apoio. Mas isso aí, eu acho que seria interessante para sair alguma coisa, se escolher essa prioridade, número 1, 2, a terceira prioridade, sem prejuízo de esgotar isso. Esse encaminhamento, os senhores consideram adequado. Temos 3 opções, a primeira, a segunda e a terceira. Não, alguém pode levantar a mão e dizer, não, tem uma 4ª opção, tá bom, vamos considerar a 4ª opção. E aí, considerando essas 4 opções, a técnica vai ter que checar. A primeira opção é viável? Não, não é viável. Por quê? Porque tem pedra. Se tem pedra, não tem profundidade. Aí a crista fica muito baixa, compromete o volume de água e assim por diante. Como disse o secretário Otaciano, é inviável porque tem que deslocar 12 ou 8 ou 10 famílias, enfim. A ideia era ver se vocês conseguem selecionar as opções para que as equipes pudessem ir a campo, fazer um trabalho com um pouco mais de precisão para identificar a viabilidade de cada uma dessas opções na linha que o nosso promotor do Altair fez aqui, que parece um bom encaminhamento. É isso? Presidente, então eu acho que tem que encaminhar, né? Não sei se alguém discorda, esse foi um bom encaminhamento. Senador, poderia utilizar pelo menos os proprietários que estão de acordo. Acho que o primeiro caminho é esse. Acho que o primeiro passo para identificar essas propriedades não é fogo, que é a administração. Vamos escolher prioridade para o Não, mas eu sei, mas aqui hoje ninguém vai mandar. Não, eu sei, mas eles devem se manifestar. Não, eu sei, mas pode ser que eles não queiram se manifestar em público, porque terá um diálogo entre a equipe técnica e o produtor ou os produtores. O fato de eleger aqui opção 1, 2, 3, 4, pode ser que o produtor esteja aqui. Mas essa conversa, eu acho que é uma conversa que o produtor fazer com a equipe técnica. Porque antes dele dizer que topa ou não, ele pode ter a necessidade, a cautela de conhecer o impacto disso. Aí eu acho que a gente não deve também pressionar, deve ser uma coisa Vereador, gostaria de o vereador, a Adriana, a gerente de Cicobi, sugestão do secretário. Senador. Boa noite a todos. Só para esclarecer, estou aqui representando o Cicobi, confirmando o patrocínio Cicobi. Nós muito felizes pela decisão dos nossos diretores, principalmente sendo atendido o nosso município, onde um projeto tão importante e necessário, e feliz por atender o nosso município, onde estou sob gestão. Então, só para esclarecer a parte do Cicobi, da localidade, o Cicobi não interfere. A decisão vai ser tomada, e que bom, parabéns por uma audiência pública, então o Cicobi vai patrocinar o projeto. A decisão da localização do Cicobi não interfere, mas também vai ser atendido um projeto que atenda todas as licenças ambientais necessárias. A minha fala é rapidinho, porque a gente sempre teve aí por cá, dar os parabéns ao vereador. Senador, essa área, a outra área, já está conversado com os proprietários, mas a gente está caçando uma melhor. O primeiro proprietário está aqui e a família Demoné está aí. Foi liberado, foi conversado com eles sobre, com a
família Demoné e com a família Rossetti. Essa área aí, juntamente com o prefeito, a gente tem que agradecer ao prefeito. Eu tive junto com ele várias barragens, Venda Nova em outros lugares, com o secretário várias vezes, o vereador também teve algumas. E se o ponto era conversar, tá, um dos proprietários aí, essa área foi liberada. Essa é a preocupação do prefeito. E sobre as suas nascentes, eu, vereador, juntamente com amigos, Cicobi tem essa parceria, numa pequena quantidade de área de gasolina, a gente recuperou 32 nascentes, voluntários no serviço, e o proprietário dava os materiais. Então, assim, o prefeito está focado nisso daí. Eu estou vendo que o debate nosso aqui está sendo assim, que já estava decidido, que já tinha projeto para construir no Rio Guandu. O meu pensamento foi o seguinte: a primeira conversa também no Rio Guandu foi minha com o proprietário do local. Mas no meu pensamento foi o seguinte: é que não se perde a obra. Que não se perde a obra. Que ninguém tinha conversado ainda. Mas não era que ia concluir a obra. Então foi uma conversa, Dari estava junto, lá em Pontões, onde a gente foi ter proprietário. Se não é para perder a obra, vão construir. Mas está tendo esse debate aí. Eu conversei com o Robinho Demoné, juntamente com o prefeito, já visitamos a área. Enquanto os vereadores estavam em Brasília em debates, a Secretaria de Agricultura veio visitar a área. Então, assim, a gente está dialogando, mas a gente está vendo melhor. É Rio do Peixe, sim. Mas o que muitos não estavam entendendo que é o seguinte, é o que eu vim explicando, é o que eu conversei com os proprietários. A área não é paga, simplesmente só a crista que é passada para o Estado. Então, assim, é uma das pequenas falas que a gente tem, nem queria falar. Mas não só em barragem, você, o senador, o prefeito, juntamente com os deputados, a gente pode começar a fazer projetos de lei para captação de água de chuva nas obras públicas, para que a gente tenha uma quantidade boa de água. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela parte. Pessoal, então, da parte de vocês, está encaminhado desse jeito? O secretário da Agricultura e a Prefeitura, os técnicos podem encaminhar para fazer um exercício em torno dessas três opções e ver se nas três opções tem a viabilidade? Nós precisamos decidir. Senador, antes só eu gostaria que, como hoje a doutora Flávia e o seu marido e a família deram ciência aos irmãos, vocês aceitariam ou querem também ter essa conversa para vocês entrar no ponto que foi citado ali? Ou pode tocar de acordo com o que está encaminhado? Oi? Não tá, mas de acordo com o que está aqui, a audiência, a comunidade participando, dando a sugestão para o senador, o secretário do governo, a Câmara, a Prefeitura, para ele não perder muito tempo para frente, tá? Vocês, de acordo com a comunidade participar e decidir, os pontos encaminhados aqui, os três pontos, onde vocês teriam o primeiro ponto, o segundo, o Demoné e o Robinho Rossetti, fazendo parte do Rio do Peixe. Você deixaria as coisas caminhar? Não posso tomar essa decisão. Tá. Senador, à vontade. Nós precisamos deixar as famílias absolutamente à vontade, longe de nós criar qualquer constrangimento ou qualquer pressão, pelo amor de Deus. Isso aqui é para produzir solução, não para produzir problema. Então as famílias precisam ficar à vontade, a doutora Flávia está correta, não precisa responder, pode consultar os irmãos, consultar a família, com muito respeito, tudo na base da solidariedade e do absoluto respeito à propriedade das pessoas. Até porque isso é um direito fundamental da nossa Constituição e é tudo com muita calma. Então eu acho que a audiência está de bom tamanho. As equipes vão conversar nos próximos dias, a equipe da Secretaria, da Prefeitura, vão procurar a senhora, vão procurar os irmãos da senhora e vão conversar. Se a senhora, se a família entender que deve prosseguir, prossegue. Se não, não, acabou. É simples assim.
E qual o prazo, né? Estabelece o prazo, então, senador, podendo ficar. Ok, a partir da manhã, aí o secretário vai entrar em contato com a equipe dele, né? Vereador, Quanto tempo você acha, Marciano, que é possível disponibilizar a equipe para definir essa localização? O Cicobi, dos 17 projetos, já contratou os primeiros 10 projetos. São duas empresas, uma fazendo 5 e outra 5. Como ainda imperava o impasse em Afonso Cláudio, ele pode estar no terceiro grupo de projetos que serão contratados, da 11ª à 15ª. Então, a gente pode estabelecer que até o final do mês essa empresa já está contratada e pode fazer a primeira topografia. Só uma coisa, pessoal, só concentrar aqui para a gente encerrar, concentrar tudo, é o seguinte: a doação, o papel passado, vamos chamar assim, você tira da escritura apenas, o Tilim falou disso, apenas a área do barramento, a área da obra. A área alagada, o produtor rural faz um registro na matrícula. Ele diz que aquela água está doada em caráter revogável e retratável, mas não tira da matrícula a área alagada. Então, a área que de fato é extraída da matrícula do produtor rural é apenas a área da obra, considerando 10 metros para cada área. Então, é uma área pequena, porque o barramento é muito menor do que a área alagada em qualquer uma da barragem. Então, acredito que até o final do mês, respondendo objetivamente, a nossa equipe, a empresa de engenharia que será contratada e a equipe do prefeito municipal pode estar procurando os 3 proprietários, os 3 conjuntos de proprietários, né? Tem área que é um só, tem área que são 5, para fazer o diálogo, saber se dá para avançar ou não dá para avançar. E aí a gente tem uma conclusão e aí sim passar para a elaboração do projeto de engenharia de fato, que é o passo decisivo para construir a obra aqui em Afonso Cláudio. O senhor viu, patrão, o que o secretário falou? Ainda no mês de setembro. Acho importante ter prazo. Não estabeleceu prazo. Ah, está correto, é isso mesmo. Obrigado, meu chefe. Ouviu? Boa noite a todos. Só a título de esclarecimento, senador, o nome da doutora Flávia foi citado aqui, ela se manifestou, mas a título de informação para todos que estão presentes, até os nossos convidados de fora que estão aqui nos escutando, a primeira opção ali não alaga só a área da doutora. O outro lado do rio é uma série de outros proprietários. Então, há um debate que, de repente, daqui a pouco, tem um boato na nossa cidade, doutora, a gente conhece, os herdeiros não aceitaram a represa. Não é. Do outro lado, tem toda uma série de outros proprietários. Então, esse caminhamento está correto, né? Agora vai ser feito novos contatos. E aí, o que nós não podemos é, como o Tilim falou, perder essa barragem, e o secretário já nos deu essa garantia. A gente está muito feliz com o caminhamento que está sendo dado. Agora o nosso prefeito vai Gostaria de ouvir o prefeito. O prefeito está rouco de tanto ouvir. Boa noite à comunidade, todos que estão aqui, que vieram aqui para nos ouvir aí, o debate, né? Vamos cumprimentar aqui o nosso senador, nosso secretário de Agricultura, os vereadores todos que estão aqui, nosso deputado Cari, nosso promotor lá, o doutor Cari, que tem nos ajudado muito aí nessas partes, e todos os nossos secretários que estão aqui também, secretários, subsecretários que estão todos aqui, agradecer. Nós estávamos falando aqui, eu estava ouvindo, né? É isso. O senador já nos conhece há muito tempo, né? Nós voltamos um pouquinho da barragem, nós falamos em caminho no campo. Ele já conversou com o Paulo Cruz. Não é isso? Você já repetiu isso aí, que hoje já tem quantos quilômetros aí, né? Que tem aí de caminho de campo, certo? Eu fiz projeto. Esse projeto foi feito por nós. Na época foi feito por nós que fizemos os projetos.
Então, isso aí das barragens, como o doutor está falando ali, temos ajudado muito o Botaí sobre os agricultores. Sabemos que não está fácil, certo? O nosso secretário de Agricultura, nosso municipal, Gustavo Valorino, nós temos bastante barragens pequenas aqui para os agricultores, certo? O vereador sabe disso. Ele deixou o vereador discutir e da gente pensa assim, o prefeito quer fazer sozinho. Então, chegar e falar, não, ali que eu vou fazer. Não é assim. Pessoal, vamos ver o prefeito. Não é assim que nós fazemos, certo? É tanto que nós já tivemos, conversando muitas vezes aí com o secretário, né? Só que nós, como até o promotor disse, que hoje nós temos uma escassez de dinheiro também. Não é fácil, certo? Porque, como ele falou antes, ele dá a mão de obra, né? Nós temos que dar o terreno, certo? E o projeto. Então nós estamos ganhando, certo? E aí as partes nós estamos ganhando. Claro, nós não conversamos sobre o terreno de vocês ali. Simplesmente fizemos ali para eles vieram para fazer, né, a análise ali, para que possamos, claro, tem que ver, nós não vamos fazer uma coisa de qualquer maneira, certo? Mesmo que você fosse fazer, você vai ter que fazer todo o documentário, tem muito problema depois de você doar, tem muito documento que você tem que fazer, certo? Nós temos que correr um pouco, falou a Licínio ali, porque não é só você ver que você acerta aqui. Mas aí tem muitos documentos que a gente tem que entregar à secretaria para poder fazer o projeto, fazer tudo. Não é só falar, já doei o terreno, está tudo certo e tal, mas não é isso, certo? Sabendo a dificuldade que nós estamos tendo com a água, mesmo, nós já temos aí, levando até água para beber aí para algumas localidades aí. Nós, o nosso secretário falou que nós já temos olhado isso aí bastante, certo? Já fizemos algumas barragens, como ele disse aí, temos feito dentro da lei, certo? Temos feito aqui, porque não está fácil. Já tem que economizar água mesmo, certo? Porque nós estamos com bastante problema. Nós estamos falando de Serra Pelada. Nós já tivemos Serra Pelada no lugar lá que nem água nós conseguimos tirar para o agricultor, certo? Temos mandado ir atrás, certo? Não ficar sem água, certo? Quando fala ali, por exemplo, Rio do Peixe, tem Rio Guandu, a Cesão, por exemplo, o vereador falou muito bem aqui, certo? A Cesão só tem água hoje aqui por causa do Rio do Peixe, certo? Senão não teria nem água aqui em Afonso Cláudio, certo? Que vem do Rio do Peixe, certo? Senão todo mundo pode olhar que conhece o Rio do Peixe, entendeu? E é um lugar que nós temos uma água. O Rio Guandu é um pouco diferente, certo? Então, o Rio Guandu nasce a Afonso Cláudio, certo? Ele vai desaguar lá no Rio Doce, lá na terra do Dari, lá embaixo do Guandu, era ali. Então lá, você vê que quando houve algum problema lá, o nosso Rio Guandu estava dando água para o pessoal lá na época daquele problema que houve, aquelas barragens que houve, aquele problema aí grande, né? E era o Rio Guandu que estava dando água lá para o povo de Baixo Guandu, certo? Está ali o nosso prefeito aí, esqueci até de falar dele aí, obrigado aí, desculpa aí, entendeu? O Zafá, que é nosso vizinho aí, companheiro da gente aí, sempre junto com a gente também. Está com a minha arquiteto, está com o mesmo problema também, certo? Não é difícil, entendeu? Nós não fazemos nada sem ir na comunidade, certo? Nós não vamos. Claro, nós temos outros projetos, sem ser barragem aqui. Nós temos um projeto que o governo do Estado já nos deu, temos até projeto pronto, já passamos pela Câmara, certo? De outros projetos que não é rígido, certo? Mas no momento nós não podemos perder essa barragem, certo? E nós estamos trabalhando em cima aí de ajudar. Então eu falo sempre, se você tem água, você tem luz. Antigamente, quando você falava em luz, eu que fui vereador, fui presidente da Câmara, certo também, nós temos muita energia aqui para Afonso Cláudio. O pessoal queria só energia, mas se você tiver água, tem energia também não, certo? Entendeu? Na época, por exemplo, nós trouxemos muita energia aqui, temos algum, já trabalhou com nós fizemos muita energia na época do dinheiro do município, certo? Muito, tinha luz do campo, por exemplo,
luz para todos, nós já fazíamos aqui a São Cláudio, o dinheiro do município, muito pouco dinheiro do governo federal e do governo estadual, certo? Quando inventaram a Dilma, foi que botou luz para todos, eu estive lá na época, você era o vice-governador, na época, e secretário, eu até brinquei um dia, falei, mas o que você entendia de agricultura? Eu brinquei um dia com você, acho que sabe disso. E você foi um dos melhores que nós tivemos aqui no estado também. Como está o Tassiano, mas eu agradeço que nos ajudou muito aqui também, certo? Quando eu era secretário, certo? Nos ajudou como você vê. Vocês não falaram de água naquele tempo. Não estava falando de água, hoje nós temos que falar, esquecer, hoje todo mundo tem luz. Mas se não tiver água, vai faltar luz também, certo? Tem que ver isso também, certo? Tem que ver isso, porque sem a água também você não vai ter luz não, também. E luz nós dependemos também de água, certo? Claro disso que nós dependemos disso, né, Fazenda? Você que entende muito melhor, é técnico, né? E sabe disso. Nós vamos conversar, vamos passar para você lá, certo? Entendeu? Tudo para ver direitinho, igual a Flávia falou ali, nós não, só foi feito um técnico ali, certo? Para ver, nós não temos. Mas já temos, até quem doou a terra para nós, certo? Já tem, certo? Então vamos conversar, tem um prazo, né? E nós não podemos perder, nós estamos já em setembro, né? E ninguém, só Deus sabe. Tomara que chova, né? Tomara que chova e tal, mas precisamos pensar em Deus e sem Ele nós não somos nada, certo? Sem Ele nós não somos nada. Mas nós não podemos, de jeito algum, temos trabalhado muito em cima disso aí. O doutor Valdair tem nos ajudado aí, certo? Ajudado. Entendeu? O pessoal, por exemplo, o nosso secretário do Meio Ambiente tem ajudado muito também aí, tem feito alguns projetos para fazer algumas barragens, pequenas barragens que nós temos feito também aí, certo? E ele tem ajudado muito aí. Então nós temos muito tempo agora, porque senão daqui a pouquinho, como você disse, tinha 4, não tinha nada, certo? Nós temos discutir para resolver o problema. Eu não vou resolver sozinho, certo? Eu estou mandando os vereadores, às vezes pensa assim, eu só vou fazer sozinho. Claro, não, depende dos vereadores. Os vereadores estão nos ajudando, entendeu? Então, são parceiros, certo? E nós, entendeu? Estamos aqui na lei para ser parceiro deles também, certo? Então, não é que eles estão dizendo, está mandando o prefeito. Não, nós estamos conversando porque nós temos uma boa harmonia com os vereadores, certo? Aquele que não quer, mas aqueles que querem, porque quer bem o município de Afonso, certo? E nós não podemos ficar sem essa barragem de jeito algum, certo? O governador já esteve conversando conosco, tá? Tem outros projetos que não tem nada a ver com barragem, certo? Já temos feito aí, mas hoje antigamente você chegava, você tem um terreno tudo pronto para lá fazer e tal, hoje não é só o terreno não, certo? Hoje tem que, é muita coisa, certo? Não é só fazer um projeto e falar, toma, entrega lá que já está dando dinheiro, certo? Projeto sozinho não vale nada, certo? Hoje é muita coisa, certo? Que tem que fazer tudo direitinho, tudo. Até calçamento hoje, se você não tiver água tratada aí, você não pode fazer. Se não tiver água tratada, não tiver água tratada, esgoto tratado, você não pode fazer calçamento, certo? Cada vez as coisas são tudo diferentes, certo? Mas eu estou aqui como prefeito pela 4ª vez, certo? Eu, graças a Deus, trabalho com seriedade e nós queremos que não podemos perder a barragem. Como o nosso secretário ali, que é o homem de confiança também do governador, certo? É isso? Tem o Dari, que é o lá da Secretaria de Finanças, lá da Câmara, está sempre nos ajudando aqui já, certo? Ajudando, certo? Nossa, aqui, entendeu? O deputado, o senador, que sempre me ajudou, certo? O pai dele, entendeu? Também sempre o Ferraz sempre me ajudou, certo? Aqui, certo? O pai dele, como ele foi vereador lá, falou, começou como vereador. E o vereador, mas só que não cheguei a ser senador, não, entendeu? Eu sou vereador uma vez só, estou na 4º mandato do prefeito, certo?
Eu não cheguei a ser lá não, certo? Mas você chegou, eu me lembro quando você foi vereador, muito jovem, certo? Mas eu tenho assistido aí você lá no Senado, certo? Trabalhando em várias instituições, certo? É isso que se faz, certo? Entendeu? É isso aí que está sendo. A gente conhece também, certo? Tem sempre dado apoio aqui já, aos próprios, certo? É isso. Na secretaria dele não é só a barragem, não, né? Tem pontes, nós temos lá aqui, entendeu? Nós vamos atrás, certo? Entendeu? Está lá o projeto já. Vamos lá, certo? Esperamos que também tenhamos aqui, certo? Aqui, se Deus quiser, e outras coisas que tem, que faz parte da sua secretaria, certo? A Secretaria de Agricultura é uma secretaria grande, certo? Onde hoje eu acho que onde está indo mais dinheiro é na secretaria na sua secretaria. Você está de parabéns, deve ser muito bom porque você está com o dinheiro todo lá. Aí, então, eu queria essas palavras que eu ia falar, certo? Nós vamos conversar mais, como falou meu avô Diego, falou outros que falaram aí, certo? Nós não vamos fazer nada sem vocês aqui, certo? Ninguém vai dizer, tá ali, tá cá. Nós ganhamos já duas, nós já ganhamos, certo? Mas a melhor é o Rio do Peixe, certo? Eu achei que o Rio do Peixe, nós olhamos, fomos lá, olhamos, e acho que os técnicos que estiveram lá, é lá no Rio do Peixe mesmo, certo? É onde é melhor, certo? Mas, se parecer como o senador fala, vai ser mais uma, aí vai ter esse de pressa, nós não podemos esperar tanto, certo? De jeito algum, certo? Precisamos mesmo de nós, não podemos ficar sem água, certo? Temos de trabalhar em cima dos candidatos agricultores, entendeu? Temos agricultura aí, o Arthur. Nós temos outros, por exemplo, que fora lá dentro nasceu o Iguatu, certo? Mas o Iguatu hoje tem menos água que o Rio do Peixe. Entendeu? O Luiz que está ali, que é o secretário, que é o faz parte lá da está lá dentro, nasceu o Iguatu. Então, nós queríamos. Vamos falar mais que nós já discutimos um pouco, nós vamos depois conversar, né? Mais com os vereadores, com a comunidade, entendeu? Eu queria agradecer a todos que compareceram aqui, esse ato aí, esse simbólico, que é uma coisa importante para Afonso Cláudio, certo? Eu queria então agradecer a todos com Deus e vamos conversar para dar certo. Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? A audiência com a presença de vocês, muito importante no Cláudio, secretário de Agricultura, obrigado pelo apoio, pela dedicação ao município, senador Ricardo Terraço, deputado Dario, prefeito de Vigário da Terra. Agora nós vamos, os vereadores, o prefeito e a equipe do secretário, vão entrar em contato com os moradores e voluntários da região do Rio do Peixe, para uma conversa e dar uma resposta mais rápida para a missão. Um abraço a todos, obrigado a todos.